Eu decidi que vou fazer curso de canto, viu? Fala, pode tentar. No caso, eu pensaria já que não tem nenhum herdeiro necessário, fazer uma exposição testamentária. Ele falou para mim, o advogado falou de fazer testamento, mas o testamento, a solução na disposição. Eu disse para ele uma coisa, que é bom que o senhor sabe desde o primeiro ano. O senhor está no escritório. Você fala assim, nós fazemos planejamento acessório, todos fazem justiça. Todos fazem. Que é uma forma de ganhar dinheiro rápido. A primeira coisa do planejamento acessório é chamar aquele que pretende fazer planejamento e conversar. Eu disse para ele. Ele dizia assim, Bruna, eu mando a minuto, o senhor analisa. Eu falei, vou cobrar o valor do planejamento e vai ficar pior para o senhor. Por quê? O senhor precisa chamar a pessoa, perguntar para ela o que ela quer, o que ela pensa da vida, o que ela tem de patrimônio, o que ela... O planejamento acessório tem testamento, tem doação, tem incorporação de empresa, tem montagem de hold para ter as empresas embaixo. Mas a solução boa é aquela que atende ao cliente, certo? Tem gente para que saber demora 6 meses para decidir se quer fazer um planejamento. Quando você começa a conversar com a pessoa, ela percebe que ela não quer, que a lei já supre a vontade. E para saber o que a pessoa quer, não existe planejamento pré-pronto. Por isso que eu só faço planejamento depois de 2 reuniões. Uma com o marido, uma com a mulher, eu ouço bem e somos interesse. Não existe fórmula boa ou ruim. Existe fórmula boa ou ruim para aquele caso. E para aquele caso precisa do cliente. Por isso que eu não podia mandar para ele uma proposta. Eu brinquei, falei, o senhor me paga, mas é por óbvio que não adianta não mandar uma proposta. Eu não conheço o cara, eu não sei o que ele quer da vida. Vocês concordam com o senhor de 90 anos, com a planejamento acessório diferente de alguém de 30? Alguém com filhos, de alguém sem filhos. Alguém casado, de alguém solteiro. Então é por isso que ele não entendia que não adianta falar, põe tudo na empresa e passa para os seus sobrinhos. Me parece que essa é a pior solução para ele. Tem outras melhores. Mas eu usufruto e recebo aluguel. É verdade, eu recebo aluguel. Mas se eu quiser vender o imóvel para tirar férias da Disney World, daí eu vendo. Não, o senhor não vende. Quem doa, passa para outro. É de outro. E daí o senhor precisa conversar com seus sobrinhos se eles querem autorizar o senhor a vender. Mas e se no acordo de cotistas eles não autorizarem a vender? Daí eles não autorizam na prática, o senhor vai ter que estar com uma ação judicial contra eles. Ou seja, o senhor vai ter pelo em casca de ovo. Hoje o senhor é dono, o senhor vai ter dor de cabeça. Para quê? Para deixar os sobrinhos tranquilos? Então tem que pensar melhor. Dá para deixar os sobrinhos tranquilos sem arrumar dor de cabeça para ele. Por isso que eu falei para ele, o senhor paga. Daí ele falou assim, mas eu preciso falar com o meu irmão. Eu falei, o seu irmão está uma boa. Seus filhos dele vão ganhar todo o seu patrimônio. O seu irmão está tranquilo. Foi demais toda a conversa. Parecia conversa de hospício, sabe? Eu dou, mas vendo na hora que eu quiser. Como o senhor vende, o senhor doou? Não é mais seu? Bom, tudo isso para dizer que o testamento produz efeitos mortis causa e a doação entre vivos. Mas que em ambos os tipos de instrumentos eu posso ter gravame, e esse gravame se chama encargo ou modo. E quando eu tenho encargo ou um modo, a liberalidade vem acompanhada de uma prestação a ser realizada por alguém. Essa prestação normalmente tem que ser realizada por aquele que recebe a doação. Que recebe a doação, o donatário, ou por aquele que recebe a herança, o herdeiro. Então esse gravame significa que o herdeiro ou o donatário vão ter uma prestação a cumprir. Essa prestação a cumprir pode ser em favor do próprio doador. Eu falo o seguinte, dou a minha casa para minha sobrinha Maria com o encargo dela cuidar de mim na velhice. Ela vai contratar enfermeira, ela vai providenciar meu supermercado, ela vai cuidar do meu plano de saúde. Então esse encargo é em favor do próprio doador. Ou o encargo pode ser em favor de um terceiro. Eu digo, eu dou a minha casa a você, que é mais nova do que eu, com o encargo de você cuidar da minha tia idosa. Então, o beneficiário do encargo não é o doador Simão, é a tia do Simão.
O encargo pode ser ainda um encargo em favor de uma coletividade, ou seja, um encargo que a gente chama de interesse público. Eu dou aquelas fazendas que eu tenho no Mato Grosso, que são valiosíssimas, com o encargo de você construir um hospital para uso público na cidade pequena, uma biblioteca, um reflorestamento de uma área desmatada. Esse encargo tem interesse público, coletivo. O professor, mas para receber essa recompensa, a pessoa é obrigada a participar? Nós vamos chegar exatamente, essa é a primeira aula que eu vou fazer na sequência. Exatamente a primeira aula que eu vou fazer. A relação entre o encargo e a aquisição do direito. Nós vamos fazer, vai ser a primeira nota que eu vou fazer. Assim como hoje é muito comum as pessoas me procurarem, mas isso hoje virou quase que a regra. O medo de morrer e não ter quem cuide dos seus animais de estimação. Isso virou quase que uma realidade social. As pessoas têm medo de morrer e não ter quem cuide de cães, gatos, etc. E é muito curioso, quando eu estudei os animais, que eu estudei bastante na Europa, o animal de preferência do brasileiro ainda é o cachorro, depois do gato. Tem países, por exemplo, que tem coelho. Os ingleses têm fixação com coelho. Uma coisa impressionante, diferente da gente. Então, eu posso falar o seguinte, no testamento, que eu deixo X dinheiro para o sobrinho, para a sobrinha, para o amigo ou para a amiga, com encargo de cuidar do meu animal de estimação. E posso, inclusive, estabelecer regras precisas, nomeando alguém para fiscalizar o cumprimento do encargo. Você pode fazer isso no testamento. Se tiver dúvida que aquele amigo ou amiga, parente, vai cuidar do seu bichinho, você pode nomear um fiscal. Mas normalmente, quando a pessoa tem bicho e quer que alguém cuide dos bichos, a minha sugestão é um pouco outra. É normalmente deixar para alguém que tenha um estabelecimento próprio para cuidar de bicho, com alguma remuneração para que ele cuide do cão ou do gato. Porque, a não ser que tenha alguém da família ou amigo muito próximo do animal de estimação, muito próximo, e que tenha com o animal alguma relação de cuidado, etc., nem todo mundo quer cuidar de cão e gato alheio, mesmo recebendo dinheiro. Então, normalmente eu digo assim, deixo X reais para minha prima Maria, que vai cuidar do meu cão até o cão morrer. E mais, deixo ainda para Maria X reais para gastar com as despesas do cão. Então eu deixo uma remuneração para Maria, que está contente de ter um dinheiro meu, e um X para ela gastar com o cão. É uma forma de tentar cuidar bem do animal pós-morte. Porque no Brasil, eu não posso fazer um fundo em favor de um cão ou de um gato, porque eles não têm personalidade jurídica, como eu disse na primeira aula do curso dos senhores. O encargo é a melhor forma de se deixar um animal cuidado após a minha morte. O encargo testamentário. Sim. Mas você falou que também dá para nomear alguém para fiscalizar. Sim, um fiscal para fiscalizar o cumprimento do encargo. Mas aí esse fiscal vai fiscalizar a custa de quê também? Ele vai estar recebendo. Normalmente o fiscal pode ser um fiscal por amizade, alguém que goste do bicho e queira fiscalizar, ou se a senhora tiver dinheiro, a senhora pode pagar para o fiscal fiscalizar. Agora é óbvio, se houver um conluio entre o fiscal e o. Mas aí é o seguinte, doutora, o direito tem mecanismo. Mas se a senhora só escolheu gente péssima e for em todos os trastes, o problema é da senhora que se relacionou mal na sua vida. Seria bom escolher um que não fosse um traste no universo de 7 bilhões de pessoas. Pelo menos 2 não trastes do universo. A senhora acha? Agora, se também não achar nada, dane-se o cão. Vai estar mal o cão. Porque quem fez problema foi a senhora que escolheu mal. O cãozinho não tem culpa da dona ser tão antissocial que não acha 2 pessoas no universo de 7 bilhões para alguém cuidar desse pobre cão. Até pessoas antissociais como a Bruna, que tem poucos amigos, teria alguém para cuidar do cão, com certeza. Eu não teria cão. Você não teria cão de medo de ninguém cuidar, né? De poucas escolhas. De você própria não cuidar do cão. Eu ia citar uma pessoa conhecida nossa que não teria cão porque ninguém gostaria de cuidar do cão dele, mas eu vou pular essa hipótese. Muito bem. Dito isto, o problema todo é como é que gera o encargo. O encargo gera um direito adquirido ou um direito eventual. Então agora vamos explicar uma coisa que eu falei também na primeira aula sobre condição de encargo. Vou retomar a ideia. O encargo pode vir na forma de condição suspensiva. Se você construir a biblioteca na cidade tal, você ganha a fazenda.
Aí ele tinha uma condição suspensiva. Primeiro constrói para depois ganhar. E enquanto não construir, ele tem direito eventual, como nós vimos nas condições suspensivas, certo? Tudo bem até aqui? Mas esse encargo não interessa porque eu já trabalhei na forma de condição. Então nós vamos ter um encargo tradicional. O encargo que vem na forma de condição vai seguir as regras da condição. Se construir a biblioteca, ganha. Se reflorestar as margens do rio, ganha. Se construir uma escola pública no município tal, ganha. Bom, mas aí é condição, nós já vimos. Então vamos pensar no encargo agora tradicional. Você ganha para construir. Você ganha para reflorestar. Você ganha para cuidar do cachorro. Então vem a sua pergunta. Se você diz, dou a você R$1.000 por mês, depois da minha morte, do testamento, para que cuides do meu cão, você acha que por essa estrutura eu ganho para cuidar do cão, ou eu primeiro preciso cuidar do cão para depois ganhar? Para cuidar do cãozinho, ou eu primeiro cuido e depois ganho? Se eu digo, deixo R$1.000 por mês para que cuides, o direito é adquirido desde logo. O direito não é condicional. O direito que vem gravado com encargo, ele é direito adquirido. Se adquire cuidando ou não cuidando do cão. Vou repetir a frase, vocês não errarem isso daí. Se adquire o direito cuidando ou não cuidando do cão. E daí vem uma pergunta. Bom, mas irmão, se é assim, eu ganho e dane-se o cão. Eu dou um chute no cão, aliás. Qual é aquele do Machado que é espetacular? Obrigado. Que o cão chama Quincas Borba. E que o Quincas Borba só aparece no Dom Casmurro, não aparece no. E o Julião tem que cuidar do Quincas Borba. É exatamente isso. Repare o seguinte, nós lemos o Bião tem que cuidar do Quincas Borba. É engraçado que nesse mesmo livro, eu estava aí no cachorro, só queria saber já do cachorro. E daí ele vai buscar o cachorro porque ele já passou o cachorro nos pobres. Que ele detestava o cachorro, não queria cuidar do cachorro. Exatamente. O Rubião. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando vocês vão pensar essas categorias jurídicas na prática, eu vou responder que é uma coleta. No encargo, o direito é adquirido desde logo. Vocês já perceberam que eu dou para que cuides, dou para que construa. Não é um direito eventual, é um direito adquirido. Ficou bem claro isso para vocês? Então, vocês podem me perguntar, mas Simão, não é melhor fazer na forma de condição para que a pessoa seja obrigada a fazer para ganhar? Claro. Se você quiser compelir alguém a fazer, você não doa com encargo, você põe uma condição. Se construires a escola, ganha a terra. Porque daí, meus queridos amigos, se não construir, não ganha. É uma condição. Porque se eu puser um encargo, dou a fazenda para que construas, vocês vão perguntar no minuto seguinte, e se não construir? É natural essa pergunta dos senhores. É natural. E se não construir? E já adquiriu o direito, porque no encargo o direito é adquirido, na condição suspensiva não, mas já adquiriu, o direito tem que ter algum mecanismo para resolver esse problema. Porque eu vou repetir aos senhores, no encargo o direito é adquirido. Dou a terra para que construas a escola. Já ganhei a terra, dane-se a escola. A escola não vai ser construída nunca mais, já estou com a propriedade da terra. Então, qual é o mecanismo que o direito prevê caso o encargo seja descumprido? Que é esse o grande drama do encargo. Ele prevê dois mecanismos, o direito prevê dois mecanismos para isso. Bom, mas ficou bem claro que no encargo o direito é adquirido. Não é direito eventual como na condição suspensiva, certo? Se eu já adquiri o direito pressupõe dois mecanismos para fazer cumprir o encargo, para dar enforcement ao encargo. Um é exigir o cumprimento. Vamos lá. Eu dou a gleba de terra para que se construa a escola. Se o donatário que recebeu não construiu, eu entro com uma ação, eu sou o doador, para obrigá-lo a construir.
obrigá-lo a construir, inclusive com multa diária, astrante, obrigação de fazer, para que a prestação seja cumprida. Esse é o mecanismo. É aquele que doou exigir o cumprimento pelo donatário. Se o encargo for em favor de um terceiro, dou para a doutora minha casa com o encargo dela cuidar da minha tia idosa. Então, ela tem que visitar minha tia, providenciar cuidador para minha tia, porque minha tia está sem mobilidade, supermercado para minha tia, e a senhora ganha o imóvel e não cuida da minha tia. A minha tia tem uma ação contra ela, porque ela é beneficiária do encargo. Quem tem a vantagem do encargo pode exigir o seu cumprimento. Então, repare uma coisa interessante. Se eu dou a casa para a Bruna, com o encargo de a Bruna cuidar da minha tia idosa, tem mobilidade reduzida, e a Bruna não cuida, quem exige o cumprimento do encargo é o beneficiário, que é a minha tia. A minha tia demanda da Bruna uma obrigação de fazer, que é cumprir o encargo. Esse é um mecanismo. Exigir o cumprimento por aquele que não fez. Mas há um outro mecanismo. Quando vai beneficiar de cargo, não tem personalidade direito. Quando a gente estuda a doação, você me empresta aqui. Obrigado. A doação por 580. 1540. Já falo disso. O artigo 553, ele vai dizer que o donatário que recebe a doação é obrigado a cumprir o encargo da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou de interesse geral. Parágrafo único, 553. Se desta última, interesse geral, espécie for encargo, o Ministério Público poderá exigir sua execução depois da morte do doador, se este não tiver feito. O que significa isso? Se este não tiver feito. 553, parágrafo único. Isso significa que se o encargo for de interesse geral, reflorestar uma área, fazer uma biblioteca, fornecer estrutura para um hospital, quem pode exigir o cumprimento? O próprio doador ou, morrendo, o Ministério Público? É essa a resposta. Quem exige o cumprimento de encargo? O próprio doador. O terceiro, se o terceiro for um beneficiado, que é a tia, no caso concreto, ou no interesse público, após a morte do doador, 553, o Ministério Público tem capacidade para exigir o cumprimento desse encargo. Fecharam isso? Agora eu dizia para os senhores que um dos remédios é alguém exigir um encargo. Mas tem um outro. Eu acho que outros senhores sabem espontaneamente. Tire a doação do encargo da cabeça. Se eu vendo e alguém não me paga, o que eu posso fazer? Cobrar ou anular, não é o termo mais preciso, né? Desfazer o contrato, por descumprimento, certo? Anular quer dizer, é invalidar por vício, não é vício, é desfazer, falando de eficácia, porque você não pagou. Desfazer, porque eu te contratei e você não fez a obra. Esse desfazimento tem um nome, chama-se resolver o contrato. Resolver quer dizer desfazer porque você não fez a sua parte. Tudo bem até aqui? Qualquer contrato bilateral, eu posso desfazer o contrato. Eu posso resolver o contrato porque você não fez a sua parte. Tudo bem? Então, reparem que se eu dou para a colega com o encargo dela construir a biblioteca em um ano contado da doação, passa
passasse um ano e ela não construiu, ela não executou o encargo, certo? E nessa hipótese eu posso desfazer a doação. Isso tem um nome técnico, tá? O nome técnico desse desfazimento é, tomem nota aí, revogação da doação por inexecução do encargo. Revogação da doação por inexecução do encargo. Do latim, revocare, vocare, falar, advogar é advocare, falar por. Portanto, revocare é retirar a voz. Revogar é literalmente retirar a voz, retirar o comando. Essa revogação da doação por inexecução do encargo, ela é o mecanismo que tem o doador de reaver a coisa para si, né? Desfaz. O que eu doei volta para mim. Há só uma nota técnica. Aliás, poderia fazer várias notas técnicas sobre essa revogação. Mas a primeira nota técnica é que essa revogação necessariamente será judicial. Não dá para chegar no cartório onde eu doei e falar, eu quero desfazer a escritura. Porque eu preciso provar o inadimplemento do encargo. Então essa revogação vai ser judicial. Vai ser um processo cujo objetivo é desfazer a doação. Chama-se literalmente ação de revogação de doação por inexecução do encargo. Ação de revogação. Esse é o nome dela. A segunda coisa é que essa ação de revogação tem um problema técnico. A doutrina diverge sobre o prazo que eu tenho para propor essa ação. E por que a doutrina diverge? Só pegar de novo o código? Não, mas eu preciso pedir autorização, a senhora é proprietária, senão pode parecer usurpação da sua propriedade. O problema é que o artigo 555, 3 vezes 5 do Código Civil, diz que a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Ou seja, o artigo 555 traz duas hipóteses legais em que eu posso pedir de volta, revocare, o que eu doei, por ingratidão ou por inexecução do encargo. O caso clássico de ingratidão é o inciso 1º do 557, se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Você doa a casa para o seu sobrinho vai lá e mete uma bala na sua cabeça. Não acerta, mas homicídio, tentativa de homicídio doloso, evidentemente. Reparem que o artigo que trata do prazo dessa revogação é o 559. E como o artigo 555 trata no mesmo dispositivo de duas espécies de revogação, por ingratidão ou por inexecução do encargo, a lei foi menos clara do que deveria. Porque o artigo 559 vai dizer que a revogação por qualquer destes motivos deverá ser pleiteada dentro de 1 ano a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato de autorizar e ter sido o donatário seu autor. O artigo 559 dá 1 ano para revogar. Mas ele tem ligação direta com a ingratidão. Ele tem relação direta com o 557. Esse 1 ano é 1 ano para revogar por ingratidão. Desde quando? Quando eu conheço o fato da ingratidão e conheço a autoria. Esse artigo 557, ele não é pensado para inexecução do encargo. Ele é pensado exclusivamente para ingratidão. Por que o código errou? Porque pôs 2 situações do 555 e depois só falou de uma delas, que é ingratidão, no 557 e no 558, né? No 559. Ele só pensou nessa hipótese.
Então, reparem, se os senhores forem mais literais, o prazo para revogação por ingratidão é igual à revogação por inexecução do cargo. Então vocês queriam esse artigo 559 para as duas hipóteses. 1 ano. Se forem mais literais, o 559 se aplicaria tanto para ingratidão quanto para inexecução do cargo. Mas eu não gosto dessa tese. Eu entendo que o 559, quando fala em conhecimento do fato e autoria, ele está se referindo só à ingratidão. Por exemplo, o donatário tenta matar o doador. Eu saio desse dispositivo e entendo que nesta hipótese da revogação da doação, vírgula, não por ingratidão, que tem prazo próprio, fecha vírgula, mas por inexecução do encargo, o prazo é o prazo geral de 10 anos, que é o maior prazo do Código Civil. Porque esse 559 só se aplica à ingratidão. Vou fazer um resumo do que eu disse até agora. O doador pode revogar a doação porque o encargo não foi executado? Pode. Pode. Qual é o prazo que ele tem para isso? Se seguirem o 559, que está abaixo do 555, os senhores aplicariam 1 ano. 1 ano. Mas para mim, este 1 ano é só para a revogação por ingratidão. Porque a revogação por inexecução de encargo, eu sigo o prazo geral do Código Civil de 10 anos. Todos entenderam isso? Por que eu não aplico o prazo de 1 ano? Vou explicar de novo. Porque aquele prazo menciona quando o doador tiver conhecimento do fato que autorize e mais a sua autoria. Isso está ligado diretamente à ingratidão, não à inexecução de encargo. O 559 está ligado diretamente ao 557 e não ao 555. Vocês entenderam isso? Entenderam isso mesmo? Não há dúvida de que eu posso revogar por inexecução do encargo. A dúvida é o prazo. Não há dúvida que eu posso revogar por inexecução do encargo. A dúvida é o prazo. 1 ano igual à ingratidão, ou 10 igual à teoria geral. Deu para entender esse resumo? Não há dúvida que eu posso revogar por ingratidão, por inexecução do encargo. Vai, comecemos com o senhor. Primeira pergunta. Eu ia perguntar a partir de quando começa a encontrar o prazo da execução. Boa pergunta. A partir de quando começa o prazo da execução? Se o senhor deu prazo de 1 ano para a donatária construir a escola, passou 1 ano, automaticamente ela está embora, certo? Então o senhor deu 1 ano para ela começar a construção da escola. Peraí, deixa eu uma coisa aqui. Se não houver prazo para execução do encargo, o senhor vai ter que constituir em mora aquele que tem o dever. Você diz assim para ela: eu te dou a gleba de terra para construir a escola, e você tem 1 ano para tanto. Chegou 1 ano, se ela não construiu, ela está em mora, o senhor pode revogar. Se não houver prazo, o senhor dá o prazo. Lembra-se que o prazo das obrigações de fazer tem que ter uma razoabilidade. Para construir a escola, o senhor pode dar o prazo de 24 horas. E daí, cumprido esse prazo, se ela não fizer, o senhor faz a revogação por inexecução do encargo. Segunda pergunta, quem levantou a mão? O senhor? Professor, acaso de um encargo é muito difícil de cumprir? Por exemplo, Se o encargo for muito difícil de cumprir, vou dar um exemplo ao senhor. Eu digo para o senhor: deixo para o senhor a minha caneta BIC, que vale 30 centavos, com o encargo de o senhor cuidar da minha tia idosa. O senhor, por testamento, pode renunciar à deixa, porque o senhor não vai ganhar uma BIC para cuidar da tia idosa. É direito do senhor renunciar. Ou, se for por doação, eu pergunto: quem aqui aceita ganhar um patrimônio de R$5 com encargo de construir uma escola na minha cidade? Ninguém aceita. A doação se forma por consenso. Então ninguém é obrigado a aceitar o encargo. Foi muito boa essa pergunta. O encargo nasce do gosto de uma doação. Eu lhe perguntaria: o senhor quer ganhar um terreno que eu tenho em Santos? Sem encargo. Assim, Simão, como é que é esse terreno? É um ótimo terreno. Ele fica em cima do morro. É uma área que está embargada à construção. O senhor não pode construir. O senhor não pode vender. O senhor vai pagar IPTU e condomínio. Bom, senhor, muito obrigado. Eu não quero essa doação. Isso é um mico. O encargo
É como o Kinder Ovo, né? O senhor abre, surprise. Se o senhor não gostar da surpresa, o senhor não aceita a doação. Ninguém é obrigado a aceitar uma doação com encargo, e nem uma deixa testamentária. Eu deixo para o senhor o encargo de cuidar de meus 30 cãezinhos. E a remuneração sua é um muito obrigado, professor Simão, do céu ou do inferno que é. O senhor renuncia. Eu não quero essa herança. Tá? Fala. No caso dos encargos de testamento, por exemplo, jogar cinzas no mar, quem pode exigir? No caso de um encargo em favor do próprio morto, eu tinha um tio que mudou de opinião, mas ele dizia assim, que ele queria que as cinzas dele fossem jogadas do Damastor, como ele chama, aqui toda fica na Costa Cabo, do Cabo da Boa Esperança, o antigo dormitório, né, que o Camões fala, eu sou aquele gigante grande cabo, tal, e que ele queria que eu jogasse as cinzas dele e dissesse, seguindo o Camões no diz, aqui toda africana Costa Cabo, e que ele deixou um estipêndio do testamento para eu cumprir isso. Eu tinha percebido que ele falou, mudei de ideia, eu quero ser enterrado junto da família da minha mulher e posso de causa. Ficou mais fácil para mim e até posso, porque até a África do Sul com as cinzas dele. Mas de qualquer maneira tem um estipêndio para eu cumprir isso daí. Quando o senhor tem encargo em favor do morto, evidentemente que o morto não tem como exigir. A grande questão é se os herdeiros podem exigir. Eu entendo que a questão é muito complicada. Só imagina o seguinte, doutor. Eu deixo para o senhor uma gleba por testamento, para o senhor construir uma escola. O senhor ganha a gleba e não constrói. Os meus sobrinhos de sangue, o senhor não é meu sobrinho nem meu parente, poderiam entrar com uma ação para desfazer a deixa testamentária por inexecução do encargo, porque na doação a lei vai dizer que podem. No testamento tem essa dúvida, se um terceiro pode desfazer a deixa. Então, a sua pergunta é muito difícil. Se eu deixar um encargo para o senhor, para cumprir, que é jogar minhas cinzas na praia ou no mar, e não deixar alguém encarregado da sua fiscalização, será que, em nome do morto, qualquer terceiro pode fiscalizar esse encargo? Ou é um interesse privado que só caberia a mim designar alguém para fiscalizar? Me parece que, nesse caso das cinzas, só se eu nomear alguém para fiscalizar. Não há interesse público do Ministério Público fiscalizar se o senhor jogou minhas cinzas no mar, ou na praia, ou no lixo. Agora, a sua pergunta é mais difícil se eu deixar para o senhor a fazenda com o encargo do senhor construir escola. Nós já vimos que construir escola tem interesse público e que o MP pode entrar com ação para o senhor construir escola. Mas a pergunta que o senhor podia me fazer era outra. Será que os meus sobrinhos, que são meus herdeiros naturais, por força da sucessão, podem entrar com uma ação para desfazer os efeitos da deixa, porque o senhor não construiu a escola? Essa questão é muito difícil. A execução do encargo no interesse público, o Ministério Público pode exigir. No interesse do terceiro, o terceiro pode exigir. Mas desfazer a deixa, porque o senhor não cumpriu o encargo, me parece que é direito personalíssimo daquele que instituiu. Deveria eu ter dito que se o senhor não construir um ano, está desfeita a minha deixa testamentária. Se eu não fiz uma condição resolutiva da deixa, me parece que é difícil admitir que terceiros entrem com uma ação para desfazer o testamento. Portanto, a sua resposta é: quem pode obrigar aquele onerado a jogar minhas cinzas no rio? Somente eu, e eu morri. Ou eu nomeio um fiscal, ou não vejo interesse de terceiros em obrigarem você a cumprir uma vontade do morto. Agora, eu até admito, se você falar assim, não jogo as cinzas no rio, alguém possa jogar no seu lugar. Mas obrigá-lo como terceiro por uma vontade minha, acho difícil. E desfazer depois da morte um terceiro, eu acho mais difícil ainda juridicamente. Quem quer perguntar alguma coisa mais aqui nesse canto? Senhora? Não, mas aí a senhora está mudando o caso. Se eu doar um terreno para alguém, e esse alguém aceitar, a doação produz efeitos desde logo. Ah, mas esse terreno tinha um monte de problema, esse terreno tinha
IPTU em atraso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, se o doador faz isso, não importa se ele sabe ou não sabe no primeiro momento. Se o donatário prova que não sabe, tem um risco do consentimento, certo? Se ele soubesse, não registraria o negócio. Como chama isso do consentimento? Erro. Porque, vamos pensar numa média aqui das pessoas. Quem quer ganhar o terreno de Santos? Não levanta a mão. Quem quer ganhar o terreno de Santos? Que tem impossibilidade de construção, que eu não posso vender, que paga IPTU, condomínio e área desembargada, e o senhor vai ter um gasto de 50 mil reais por ano para nada. Daí fica mais difícil eu levantar a mão. Bom, mais alguma pergunta? Se não há perguntas, deixa eu só ver uma coisa aqui para os senhores sobre o encargo. Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem exercício do direito. Disse eu já para os senhores, encargo gera direito adquirido. Já disse. Salvo quando expressamente posto no negócio pelo disponente como condição suspensiva. Se o encargo vier na forma de condição suspensiva, qual regra eu sigo? Da condição suspensiva. Não é a normalidade dos encargos, que gera, na normalidade, direito adquirido. Último artigo, e eu termino o encargo. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade. Se for motivo determinante, se invalida o negócio jurídico. Um encargo ilícito, em regra, some o encargo e permanece a liberalidade. O encargo ilícito, em regra, some o encargo e prevalece a liberalidade. 137 do Código. Se some o encargo e prevalece a liberalidade, a regra é a conservação do negócio jurídico. Nessa altura eu posso me perguntar, em alguma situação de licitude nós vimos alguma coisa parecida? Em que some aquilo, mas sobe o resto? Em que situação de licitude nós vimos exatamente isso? Na condição resolutiva, que some o ilícito condicional, mas permanece no jurídico. Lembra-se que eu lhes falei? É a ideia de conservação do negócio jurídico? Aqui novamente, no encargo ilícito, desaparece o encargo, mas sobrevive o negócio. Salvo se o encargo for razão determinante do negócio. Se o encargo for razão determinante do negócio, repare, a ilicitude do encargo macula a doação. E daí não sobra nada. Não tem nem doação, nem encargo. Agora, para terminar a aula de hoje, Simão, quando é que eu sei se o encargo não é razão determinante da doação, a ponto de extirpar tudo do mundo jurídico? O encargo e a própria doação. Mas nesse caso não seria condição? Não. Dou para que mate o seu colega. Não é dou se matar. Aí seria condição. Aqui é dou para que mates. Dou para que destrua a mata nativa que circunda certo grupo. Eu não fiz sob forma de condição. Se destruir, você crê. Vocês entenderam? Que é um encargo ilícito que gera direito adquirido. Repare. A prática vai ter que indicar se o encargo é essencial à doação para que destrua toda a doação, ou se o encargo não é essencial para que desapareça o encargo ilícito e mantenha a doação. Mas o código, de qualquer maneira, tem uma regra e uma exceção. A regra é que a ilicitude do encargo não contamina a doação. A exceção é que, se ele for relevante para a doação então também desaparece por ilicitude do acessório.
Vocês repararam que esse dispositivo, na verdade, diz que o acessório, encargo e isto desaparece, mas em regra mantém-se o principal. Excepcionalmente, o acessório contamina o principal. É isso. E não dá para dizer para vocês qual é o caso concreto. Vai depender de uma análise judicial, de uma análise contratual, para saber se havia essa relação umbilical entre o encargo e a doação. O encargo e a liberalidade. Fechando a aula de hoje. O encargo ilícito, em regra, não contamina o negócio jurídico. Só se for sua razão determinante. Aí contamina e desaparece tudo. Fecharam isso daí? A regra é que o acessório não contamina o principal. Sim. Em relação ao encargo estabelecido através do testamento, eu já pensei em umas possibilidades que podem ser algumas coisas meio absurdas. Tipo, o meu pai, que dá 100 reais no testamento, com encargo de eu dar 80 para ele. Isso, na verdade, é chamado de sublegado. Quando o senhor pensa em testamento, o que seu pai pode pôr em testamento é chamada parte disponível, porque a legítima vem para os filhos sem nenhum tipo de mácula. Então, a disponível ele pode fazer sim. Deixo para o meu filho da disponível 100, desde que ele dê 80 para o meu sobrinho. Não há nenhum problema, porque a legítima virá intocada. O senhor não é prejudicado por seus direitos de filho, porque ninguém tem direito a todo o patrimônio do pai e da mãe. Você tem direito a 50%. E nesse 50% não pode vir com nenhuma mácula. No resto pode. É muito comum. Uma coisa que é linda. Eu digo assim para o senhor: eu quero que a minha mulher doe a parte dela no sítio dela, para o caseiro. Porque eu quero o sítio do caseiro. Só que a minha parte põe no testamento, a dela é dela, ela não é obrigada a doar para o caseiro. Então o senhor cria um estímulo. Para que ela doe, eu deixo para ela 100 mil reais de remuneração. Se ela quiser, ela aceita 100 mil reais e doa. Se ela não quiser, ela não doa, mas espera. Dá disponível, isso é possível. Na legítima. E se, por exemplo, o encargo for, sei lá, uma prestação de algum serviço e quando eu recebi a doação eu tinha condição de prestar aquilo e aí de repente por, sei lá, uma possibilidade física eu não posso mais. O encargo, como todas as prestações, pode ser extinto por força maior. Por exemplo, o encargo de construir uma escola. O senhor pode contratar uma empresa que construa. O senhor não precisa o senhor construir, certo? Se o senhor tiver um problema físico, estiver incapacitado fisicamente, construir uma escola não é o senhor que vai construir, o senhor pode contratar uma empresa. Mas o encargo do senhor cuidar de uma tia idosa. O senhor fica em coma. Não tem como o senhor em coma cuidar de uma tia idosa. Aí é a extinção do encargo por força maior. Como todas as prestações, o encargo para sujeitar a extinção por força maior. Tá certo? É impossível. Como é que é? O encargo que não pode ser cumprido por força maior se extingue e a doação prossegue. Ele não macula a doação. Por isso, na hora de fazer contrato de doação de testamento, se quiser que o encargo seja cumprido, tem vários mecanismos bons, técnicos para fazer isso. É mais difícil fazer uma doação por encargo do que sem encargo por obra. Porque o encargo gera uma série de questões. Sim. Se eu me dou 100 mil reais para construir um negócio, eu fico doente. Eu não dou para o senhor 100 mil reais, eu dou 100 mil reais para que construa, sim, o encargo. Mas eu fico doente e tenho que dar 100 mil reais para o negócio. Então, se o senhor ganhou 100 mil reais para construir, o senhor tem que construir, porque não precisa ser o senhor, pode ser uma empresa de construção. Se o senhor quer 100 mil reais para pintar um quadro, e ele é o pintor, e ele tem um problema físico, ele não pode pintar o quadro porque ele teve uma paralisia muscular, ele tem gente com encargo se extingue, porque não tem como ele, com paralisia muscular, pintar o quadro. Agora, o senhor não pode usar o dinheiro do encargo para cuidar da sua saúde. Tá? Eu vou responder. O senhor tem que fazer a obra. O senhor ganhou para fazer. Tá? O fato de o senhor estar doente não tem relação. Aí não posso construir a obra. Pode construir a obra. Senão o senhor não aceitasse o encargo. Obrigado a todos e todas. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado a todos.